Olá, boa noite, caros ouvintes, leitores, leitoras do Portal Desacato. Hoje vamos continuar a nossa coluna falando da última história que tinha, por sinal, como título, Mentiras e Verdades enquanto Esperados Irmãos. Só que nessa história, nós encontramos um debate que envolve dois filósofos. Nós falamos lá do filósofo Thomas Hobbes, filósofo inglês. Nós vimos que ele parte de uma ideia de um ser humano egoísta, da necessidade do Estado com o mal necessário, até mesmo o próprio, no caso, Thomas Hobbes define a sociedade a partir das regras. Ele vai dizer o que é a sociedade. Corresponde ao conjunto de regras, de leis. No caso, se refere ao quê? As leis tanto ligadas ao costume, à moral, ou também às leis estatais. No caso, formando todo o aparato jurídico. Ele faz até uma analogia com o rio. Segundo ele, nós poderíamos comparar a sociedade com o rio. Isso Thomas Hobbes. O rio, no caso, podemos reclamar que as margens do rio, as águas, seguram as águas. Mas, para ver de Hobbes, tire as margens, você não terá mais um rio. Da mesma forma, retirando da sociedade as regras e a possibilidade, a força para que elas venham a ser cumpridas, também não haverá mais sociedade. Mas esse é o ponto de vista do filósofo Thomas Hobbes. Por outro lado, existe uma discussão feita com o filósofo Rousseau. E Rousseau, ele é um crítico veemente da filosofia hobbesiana, principalmente nessa parte que corresponde à perspectiva do Estado, da filosofia política. Ele é um crítico muito forte nesse sentido. Para começar, de fato, ele menciona que a sociedade, sim, nós temos regras de convivências, formamos sistemas. E, por sinal, a sociedade que nós conhecemos é a sociedade que tem um sistema de regras baseado na corrupção. Aí a pergunta é: que corrupção é essa? Porque quando nós falamos da sociedade em Rousseau, é interessante nós levarmos em consideração o fato que, de um lado, nós temos todo o debate sobre essa questão da sociedade, a análise, as regras, as leis. E o próprio Rousseau também faz parte da chamada tradição contratualista, ou seja, que o Estado é fruto de um contrato. Porém, quando na interpretação de Rousseau, deixando bem claro, na interpretação de Rousseau, o ser humano descrito por Hobbes, que o Hobbes chamou de egoísta, é mal por natureza, no sentido, inclusive, a de disposição. Mas isso é a interpretação já rousseauiana. E, no caso, por que ele seria isso? Porque, para o Rousseau, Hobbes não fez nada mais, nada menos do que descrever o ser humano da sociedade. Ou seja, esse ser humano que vive nessa política, nessa forma de ser, ele realmente é um ser corrupto, egoísta, mesquinho e se persegue com facilidade. Tá? Ou seja, aqui é a grande perspectiva do Rousseau. E o argumento que Rousseau traz contra essa visão hobbesiana vai começar trazendo a discussão sobre a natureza humana. Ou seja, como descobrir o que é essencial ou faz parte da natureza humana. Para descobrirmos um ser humano ordinário, seria qual o ser humano? Aquele que não tem a influência da sociedade. Aquele que não sofreu com nenhuma forma ou nenhum pensamento pronto, pré-estabelecido. Ou seja, que não tem ainda nenhum preconceito, nenhum juízo moral, nada pronto. Para ele não existe, inclusive, racionalidade. A racionalidade é a potência que se desenvolve muito forte, de fato, nessa perspectiva, no universo do Estado, no universo da sociedade. E ela foi se desenvolvendo de uma hora para a outra. Então isso é bastante interessante. E o próprio Rousseau é um crítico do tipo de racionalidade que a sociedade moderna traz. A sociedade moderna traz um conceito de racionalidade calculista que associa meios e fins. Por sinal, conceito de racionalidade apresentado por Thomas Hobbes. Mas esse conceito de meios e fins, ele não produz
uma sociedade mais justa ou melhor. Não produz. Produz apenas uma sociedade, ou reproduz, a palavra correta, reproduz a sociedade corrupta. Mas, quando nós trazemos aqui, a grande pergunta é como superar, como chegar a essa situação. Porque, segundo o Rousseau, o Estado, ele se constitui, o Estado tal como nós conhecemos, ela se constitui a partir de um contrato que instaura uma grande desigualdade. Porque, segundo Rousseau, nós temos dois tipos de desigualdades, existe de fato. A desigualdade natural e a desigualdade artificial. Aquela que nós construímos como a partir de convenções, a partir de acordos. Essa desigualdade social por convenção artificial é aquela que instituiu o Estado. Só que esse Estado, ele tem a responsabilidade de manter as desigualdades sociais, dar manutenção, no caso, a elas. É a função do Estado que foi criado no contexto lá que o Hobbes descreve. Então, ou seja, não faz parte necessariamente, não defende necessariamente um direito natural. Por sinal, o Rousseau não vai estar defendendo este, não vai trazer essa discussão. E no caso, aliás, vai problematizar essa discussão. E no caso, um argumento forte do Rousseau é que se nós considerarmos o ser humano isoladamente, nós não teríamos, como falei anteriormente, nem linguagem. Teríamos poucos sentimentos e sensações. Então, nós não teríamos essas habilidades. O sentimento de comparação surgiu posteriormente. Mas o ser humano isoladamente, ele tem algo que o Rousseau ele chama de perfectibilidade. O que é isso? A capacidade de aperfeiçoar-se de fato. Ele tem isso na sua constituição natural. E esse contexto, esse sentimento, essa potencialidade que o ser humano tem, melhor dizendo, é que vai levar ele a se transformar, mudar, vai criar novos referenciais, sim. Porém, em nenhum momento essas ideias aparecem de posse. Ou seja, o ser humano não tem racionalidade, nem linguagem, muito menos a ideia de posse. Ele vive para se manter, tem o menor número de necessidades possíveis. Ou seja, no caso, a posse, ela surge a partir da ideia do Estado. Ou seja, o Estado ele está ligado com a ideia da propriedade privada, ao ver que toma a de Rousseau, no caso. Mas o ser humano está desse sentimento natural, ou dessa habilidade natural que ele tem, acompanha, justamente em termos de sensações, um sentimento que ele chamou de pitié, amor de si. E esse sentimento, ele se refere ao quê? A uma capacidade passional que todos nós seres humanos temos pela autopreservação. Mas isso, ao ver de Rousseau, não é egoísmo, de forma alguma. Ou seja, se refere a paixões naturais. E visa somente o que é necessário para viver. Não mais do que isso. Mas também, esse mesmo sentimento, ele tem a capacidade de fazer com que venhamos nos comover com o outro, de pensar nos outros, no sofrimento alheio. Embora não exista esse contato, mas mesmo assim, ao ver um semelhante sofrendo alguma coisa, uma desventura na natureza dos acontecimentos, nós somos capazes de sentir pelo sofrimento do outro. Isso no contexto de um estado natural, como que ele é contextualista, prevê essa nomenclatura que eles diziam. Mas nesse sentido, como nós vemos, em nenhum momento ele fala o que o ser humano é egoísta. Agora, o ser humano, quando faz o contrato social, ele já desenvolveu algumas ideias. A natureza dele começou a se corromper. Ou seja, começou a desenvolver a ideia de propriedade privada. Ou seja, até o Rousseau cita uma frase, uma obra chamada Discurso sobre a Desigualdade entre os Homens. Nessa obra, que é uma obra fantástica, por sinal, ele menciona, no início do capítulo 2, ele menciona o seguinte, que o primeiro que, tendo cercado um terreno, atreveu-se a dizer, isto é meu.
e encontrou pessoas suficientes para acreditar nele. Foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Mas aqui é interessante, foi fundador de um determinado tipo de sociedade civil. E numa determinada sociedade, que o Rousseau vai chamar o quê? Uma sociedade corrupta. Então é um contrato social que dá origem a uma sociedade corrupta. Mas que corrupção é essa? A corrupção aqui se dá o quê? Com romper com o elemento natural humano. Ou seja, corrompeu, tá? Deixou de lado esse elemento da natureza humana e passou a fixar a ideia de posse. E junto com essa ideia de posse, substituiu o chamado amor de si por um outro sentimento, o amor próprio, que é um sentimento egoísta. E detalhe, juntamente com a propriedade privada, em termos de ideia, surgem outras sensações, a de comparação. Eu tenho mais propriedade que o outro, tenho mais poder. Ou seja, passo a estabelecer as comparações. E as pessoas se movem imbuídas no sentimento de, no caso, comparação, no sentimento de disputa, de ter mais poder. Seja ele político, seja ele, no caso, em termos de riquezas, mas para se estabelecer isso. E também o ser humano, ele acaba desenvolvendo outros sentimentos, o ver do Rousseau, que o aprisionam cada vez mais, fazem com que esse ser humano deixe de ser livre. Tanto é que Rousseau diz o seguinte: as pessoas nascem livres, porém, quando você olha à sua volta, se encontra o quê? Um monte de grilhões, um monte de prisões. Por que isso acontece? É que justamente dentro dessa sociedade corrupta que nós constituímos, o sentimento de comparação passa a ser o principal. A ideia da propriedade, ela é o alicerce desse Estado, desse modelo, a ver de Rousseau. E, no caso, nós passamos a nos preocupar cada vez mais com a aparência e não com o ser. Ou seja, nós ocupamos em parecer ser felizes, inclusive, e não ser. Nós passamos a estabelecer, ter isso como ponto de partida. E o ser vai sendo deixado, inclusive, de lado. Que tudo que interessa é justamente, no caso, a aparência. E quando falamos nisso, nós percebemos que o ser humano, nessa condição, ao ver do Rousseau, vai perdendo cada vez mais a liberdade. Só que detalhe, o conceito russiniano de liberdade, quando nós falamos em liberdade, é sempre interessante termos a questão, o que se entende por liberdade. E o entendimento do Rousseau de liberdade é que é ter o menor número de necessidades. Quanto mais necessidades você tiver, mais escravo será. Então, a sociedade que foi fundada a partir da propriedade privada, a partir desse pacto, ao ver do Rousseau, esse pacto hipotético, a partir dessa ideia, ela passou a gerar um monte de necessidade. A própria indústria, em vez de libertar o ser humano, aprisiona, porque temos que trabalhar mais para suprir as necessidades. Passamos escravos cada vez maiores das necessidades. E ao invés de nos tornarmos mais fortes, nos tornamos mais fracos, porque temos muitas necessidades. Então, ou seja, temos o contrário do que veria Rousseau como liberdade. Esse conceito difere muito do conceito hobbesiano de liberdade. Hobbes vai dizer, olha, liberdade é ausência e posição. Em outras palavras, sou livre dentro de um espaço. Sou livre até onde a lei deixar. No caso, para Rousseau, isso é insuficiente. São regras, porque as próprias leis, elas podem ser leis que definem a proteção de um Estado injusto. Elas servem para isso. Só que tudo isso leva Rousseau a questionar-se se seria possível voltar a um estágio ordinário de isolamento. Rousseau acredita que não, é impossível, não temos como isso. Mas aí vem a pergunta, mas por que vamos discutir isso? Porque justamente, ao ver do Rousseau, a pista para pensarmos uma sociedade melhor vai estar ligada com uma mudança de mentalidade. E isso acontece tendo em vista a própria educação, o modo de pensar. E é por isso que quando falamos de Rousseau, nós temos o discurso da desigualdade entre os homens, entre uma das obras principais, uma outra obra chamada Contrato Social, e o Emílio e a Educação.
Muitos pensam que o Emílio da Educação é uma obra apenas pedagógica. Para Rousseau, não tem como falar do universo pedagógico dissociado do elemento político. Porque o elemento político, você tem em conta o que? O modo de se fazer uma sociedade, de pensar, o modo de ser dessa sociedade. E quando você ignora isso, eu não quero saber de política. Você está adotando uma política. E no caso, a política que está adotando é de reproduzir a sociedade que está aí, ou a sociedade corrupta. Então, ou seja, aqui para Rousseau, o grande desafio através da educação é trazer um modelo de sociedade diferente. Mas para isso, temos que pensar diferente. Porque para Rousseau, é necessário resgatar esse sentimento. Não é educando a razão. Educando racionalmente, a razão técnica, por si só, não vai bastar. Ou seja, essa te dá o conhecimento, te dá a informação, porém, aqui nós teríamos um outro debate sobre a diferença entre conhecimento e informação, mas a informação e o próprio conhecimento em si, eles não vão trazer uma mudança social, uma mudança de sociedade. É necessário, ver desse autor, do Rousseau, justamente resgatar aquele amor de si, aquela paixão natural, aonde o ser humano é capaz de olhar para o outro e se preocupar com o sofrimento desse. Passar a se sensibilizar para esse sentimento. É indispensável conseguir fazer isso. Para poder, então, pensar um novo contrato, uma nova forma de ver. Porque aqui Rousseau tem um interlocutor, uma discussão com outro filósofo, que é o filósofo John Locke, que em outras oportunidades vamos falar mais. Mas John Locke, inclusive, define política como a arte de promover o consenso. E o Estado, para John Locke, é fundado com o objetivo de garantir um direito que para ele é um direito natural, qual a propriedade privada. Só que para Rousseau, a propriedade privada é a fonte de toda a desigualdade social. E o Estado que se funda a partir dela é um estado de corrupção. Mas nós não temos como voltar a um estágio originário onde as pessoas estavam isoladas, não existe como. Então, o desafio é justamente não fundar uma sociedade baseada na vontade da maioria. A vontade da maioria, por si só, não é suficiente, porque a maioria pode ser enganada, pode ser convencida, pode ser movida pelo medo, a maioria pode cometer as maiores atrocidades. Poderíamos trazer aí até exemplos lá da antiguidade grega. A maior parte dos cidadãos decidiu pela morte de Sócrates, o que não constitui um ato justo. Muitos dos alemães também nós encontramos na Segunda Guerra Mundial, se compararemos essas pontes históricas, que é bastante interessante, vemos que muitos alemães estavam e concordavam com a figura do nazismo. Mas a questão que a maioria é um mero acordo entre indivíduos que levam a alguma coisa. Agora, constituir uma vontade diferente, que Rousseau vai chamar de vontade geral, é o princípio básico para uma democracia, ao ver de Rousseau. E Rousseau é um filósofo democrático, um democrático muito forte nesse sentido. Só que para conseguir chegar a essa democracia, para que viéssemos ter ela, teríamos o desafio de resgatar esse elemento da natureza humana, porque a vontade geral ela está fundada justamente na ideia de pensar no bem de todos, no bem comum, mesmo que em muitas situações vai estar em detrimento da minha vontade particular. Porque daqui a pouco eu posso dizer, não, eu ganhei, mas a sociedade que vivo perdeu. Então, ou seja, nesse momento eu estou mais para uma vontade da maioria que na realidade é minha vontade. Porque eu apenas consegui convencer as pessoas para aquilo que eu queria. Então eu construí uma vontade da maioria, que é um conceito de política que não é do Rousseau. Do Rousseau já ele resgata, e o Rousseau vai viver aonde? Lá nos gregos. Inclusive Rousseau ele não acredita muito na democracia representativa, ele acredita na democracia direta. O que isso quer dizer? Ele não acredita que a democracia seja possível elegendo representantes. É importante que as pessoas, como cidadãos, venham votar nas leis, venham votar no destino da cidade. Então, as pessoas devem constituir o ato de legislar e pensar e cuidar do bem da cidade.
Ou seja, é um desafio muito grande que o Rousseau traz. Mas isso somente vai ser possível se tivermos em conta uma educação diferente. Uma educação que passe a educar primeiro a paixão, os sentimentos. Porque, segundo Rousseau, nós temos a tendência de formar tiranos. Como assim? A formação de um tirano começa lá quando bebê. Quando fazemos na educação daquela criança, e quando faço todas as vontades daquela criança, estou, no caso, transformando e trazendo um pequeno tirano. Porque ele aprende que basta espernear, basta fazer o que bem entender, a buscar convencer os pais que terá tal efeito. Então, ou seja, o cuidado com a educação passa a ser, no caso, de Rousseau, um ato político muito forte. Só que aqui ele vai buscar onde essa busca? Justamente na natureza humana. E para isso vai trabalhar o que? Primeiro devemos educar justamente a partir das paixões, pelos sentimentos. E, aliás, o Rousseau ele faz uma pergunta na obra do Emílio da Educação, que é a seguinte: devo formar cidadãos ou devemos buscar formar bons seres humanos? A resposta é formar primeiro bons seres humanos, que por consequência você terá bons cidadãos. Você não forma a cidadania se você não tiver um bom ser humano, se você não resgatar esse sentimento originário, esse sentimento que é capaz de se despir de muitas vaidades, deixa de lado as aparências e busca justamente olhar para os outros, para o bem comum, o que se torna um desafio apresentado dentro da obra de Rousseau. E aqui, no caso, finalizo a fala de hoje trazendo esses elementos que de fato termina com o capítulo referente às histórias e às discussões dos nossos viajantes. Até mais, pessoal, até a próxima semana!